Quando a gente recebe a família e a criança, é importante que a gente estabeleça um contato de afeto e cumplicidade, que nós, na psicologia, entendemos como vínculo terapêutico. É necessário, então, estabelecer um vínculo com a família, um vínculo de confiança. Muitas vezes, nós estamos diante de uma família que está em sofrimento. E por isso é importante criar um espaço de acolhimento a essas demandas. É necessário entender quais são as expectativas que a família tem sobre o nosso atendimento, porque muitas vezes eles chegam num misto de emoções, sentimentos e pensamentos. É quase como um pedido de socorro associado à vontade de que o filho não tenha problemas. Então, o primeiro caminho que nós fazemos para a avaliação se refere à anamnese, que é um contato que nós fazemos com a família, em especial os pais. É muito comum, no contexto terapêutico, a gente receber as mães. Normalmente elas são mais presentes nesse processo, mas também é possível encontrar pais ou mesmo o casal. E neste ponto é importante a gente entender como eles estão em relação ao casamento, que momento eles estão, se eles estão bem, se eles estão alinhados em relação ao compromisso conjugal e também em relação às expectativas e perspectivas sobre a criança. Nesse momento, nós vamos realizar a anamnese, que se refere ao histórico de vida dessa criança e também o histórico clínico dela. Há muitos modelos de anamnese e normalmente eles seguem essa estrutura de entender por que aquela família procurou a nossa ajuda, entender os motivos, as dificuldades que a criança tem. Nem sempre a família tem uma clareza em relação à queixa. Normalmente usa termos, ele é nervoso, ou está muito ansioso, ou chora muito, ou é agressivo. A gente precisa entender um pouquinho melhor essa queixa. O histórico das dificuldades que a criança tem, então, desde quando surgiu esse nervosismo, essa ansiedade, qualquer que seja a dificuldade relatada na questão anterior. Entender então tempo, frequência, duração, intensidade desses comportamentos. O histórico familiar, referente então a planejamento familiar, como foi a gestação, o casamento dos pais, a família como um todo, participação de outros familiares no desenvolvimento daquela criança. Período gestacional, como foi esse período para essa mãe, de que forma ela vivenciou, quais foram as dificuldades que ela teve nesse período. O período também neonatal, após o nascimento, quais foram aí os momentos que essa criança viveu, houveram dificuldades ou não. Olhando mais atualmente a rotina dessa criança, dia a dia, horários, hábitos alimentares, atividades físicas. Devemos tentar entender também o contexto social que essa criança vive. Tem amigos, primos, familiares, brinca, quando brinca, de que forma brinca. Após delimitar e fechar a anamnese, nesse primeiro contato com a família, nós teremos o contato com a criança. E normalmente a criança chega assustada e desconfiada da terapia. E é o momento da gente estabelecer vínculo com ela, tentar compreender como ela percebe esse processo, como ela entende a psicologia. O que ela gosta de fazer, quais são as suas dificuldades, as suas facilidades. E a gente pode fazer isso por meio de leitura, do desenho, de um jogo, de uma brincadeira, ou mesmo por meio de perguntas. Nesse momento, é necessário que a gente tenha um ambiente que favoreça a espontaneidade, de modo que a criança consiga expressar as suas emoções e os seus pensamentos. É comum, nos casos de dificuldades de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem, que a criança entenda que aquele espaço terapêutico é um espaço de punição, que ela não aprendeu o que era esperado que ela aprendesse na escola. Sabe aquela sensação quase como ir para a diretoria? Muitas crianças veem a terapia dessa forma, como se fosse um acerto de contas. E a gente precisa desmistificar esse espaço, desmistificar essa percepção dela. Nós criamos um ambiente que favoreça a espontaneidade dos comportamentos, para que possa aparecer as emoções e os pensamentos disfuncionais. E neste ambiente, nós vamos entender que a expressão emocional deve ser reconhecida e valorizada. Um livro que ajuda muito a gente a desmistificar essa percepção que a criança tem sobre a terapia é esse, Por que Voa a Terapia?
E normalmente eu uso esse livro e vou lendo junto com a criança. Eu leio uma parte, ela lê outra parte. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho como ela lê, como é a leitura dela, se ela tem fluência em leitura, se ela respeita a pontuação, vírgula, comete erros nessa leitura, quais são as dificuldades que ela tem. E eu vou ler alguns trechinhos desse livro para a gente. Carla briga todos os dias com seus familiares. Frederico chora sempre que inicia a aula. Paulinha não consegue dormir sozinha. Jonas sente dor de barriga quando tem provas na escola. O que essas crianças têm em comum? Cada uma dessas crianças enfrenta um problema. Os problemas fazem parte da vida das pessoas. Às vezes são probleminhas, às vezes são problemões. Às vezes as crianças resolvem seus problemas sozinhas. Outras vezes precisa da ajuda da família ou da professora, ou mesmo dos amigos para enfrentar esses problemas. Você já sentiu que tem um problema tão grande, mas tão grande, que não tem ideia sobre o que fazer com ele? Aos poucos, você aprende a transformar problemões em probleminhas, cada vez menores, até que eles diminuam tanto que não interfiram mais na sua vida. No início, um terapeuta é mais ou menos parecido com um detetive. Ele nos ajuda a identificar o que carregamos dentro de nós, ou seja, nossas principais emoções e pensamentos. Ele usa pistas para descobrir isso. O terapeuta de Carla usou uma pista muito eficaz para descobrir suas emoções e pensamentos. Você consegue adivinhar qual pista foi essa? Após esse primeiro momento com a criança de desmistificação e criação de vínculo, nós passamos por um processo de avaliação. E por que é importante a avaliação? Nós entendemos que os problemas, transtornos ou dificuldades de aprendizagem podem ocorrer por inúmeros fatores: atenção, sono, problemas familiares, emoções, problema na relação professor e aluno, na relação aluno e aluno, dificuldades com os recursos e materiais pedagógicos, enfim, há uma infinidade de fatores que podem contribuir para os transtornos e dificuldades de aprendizagem. E a avaliação é o melhor caminho para o alinhamento da hipótese diagnóstica. E percebe, eu usei o termo alinhamento, e foi intencionalmente, no sentido de alinhar essa hipótese com a família e com a escola, tanto na perspectiva do diagnóstico, como também na perspectiva das intervenções. Para contribuir com a avaliação, nós podemos usar testes psicológicos, e o mais comum deles é o teste VISC, que avalia a inteligência de crianças de 6 a 16 anos. O VISC avalia 4 principais fatores: o índice de compreensão verbal, o índice de organização perceptual, o índice de velocidade de processamento visomotor e o índice de memória operacional. Na compreensão verbal, para além da linguagem e da compreensão da linguagem, esse fator está associado à inteligência cristalizada. O índice de organização perceptual está relacionado às funções executivas e envolve a capacidade do sujeito de planejar as suas ações. A velocidade de processamento está associada à atenção concentrada e a memória operacional, a memória de trabalho ou a memória imediata de curto prazo. Essas habilidades todas são importantes para a aquisição da aprendizagem, para o desenvolvimento da aprendizagem de muitas disciplinas no ambiente escolar. Muitos estudos vão indicar que nos transtornos de leitura, as funções mais prejudicadas envolvem a seriação, ou seja, a percepção temporal, e a velocidade de processamento visual. E outros estudos mais recentes vão indicar o quanto a memória operacional ou a memória de trabalho está relacionada aos transtornos de aprendizagem, principalmente aqueles que envolvem a leitura e a escrita. Então, o VISC ele permite avaliar essas habilidades, como funções executivas, memória de trabalho, atenção, planejamento, que são habilidades importantes para a aquisição da leitura e da escrita. E a partir da própria avaliação do VISC, nós vamos entender que ele também é um recurso de intervenção, na medida que muitas tarefas contribuem para que a gente consiga organizar outras estratégias utilizando o mesmo recurso.
Após entender a dificuldade da criança, entender se refere a uma dificuldade ou se refere a um transtorno de aprendizagem, a gente vai pensar então num caminho para a intervenção. E no contexto da psicologia, a gente sempre acaba trabalhando as emoções, as crenças de autoeficácia, estratégias de autorregulação da aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades cognitivas, principalmente nesse aspecto das funções executivas. Claro que muitos recursos que nós usamos nesse contexto clínico são recursos pedagógicos ou psicopedagógicos, mas o nosso intuito não é alfabetizar ou ensinar a leitura ou desenvolver a escrita. Esse é o papel da escola e é por isso que é importante aquele alinhamento que eu falei anteriormente. Então a escola tem uma função, a família tem outra função e a psicologia tem outra função. O psicólogo pode atuar como mediador desses dois elementos, família e escola, e auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Então, com a criança, nós vamos desenvolver estratégias de autorregulação. Envolve, então, o reconhecimento e planejamento das emoções e dos pensamentos. Também define com essa criança estratégias compensatórias em relação às suas dificuldades. Que outras estratégias ela pode utilizar para aprender os conteúdos escolares. Devemos também favorecer modificações no ambiente, tanto no contexto escolar como também no contexto familiar. E a gente faz isso por meio da orientação. Orientamos a escola e orientamos também a família. Como vimos anteriormente, as funções executivas são importantes para a aquisição da leitura e da escrita. E muitas vezes, quando nós entendemos o transtorno de aprendizagem, a gente vai identificar que as crianças têm prejuízo nas funções executivas. As funções se desenvolvem ao longo de todo o desenvolvimento humano, mas principalmente na primeira infância. As funções executivas se referem a um conjunto de habilidades responsáveis pelo controle do comportamento, ou seja, habilidades que ajudam no controle e na regulação dos processos comportamentais, que envolvem a emoção e a cognição. Eu listei aqui 6 abordagens importantes para o desenvolvimento das funções executivas de crianças em idade escolar. Primeiro, se refere a treino computadorizado. São jogos informatizados que podem ser usados com crianças que contribuem para o desenvolvimento da atenção. Há outras abordagens que vão associar jogos computadorizados com jogos não computadorizados, como, por exemplo, jogos de tabuleiro. A terceira abordagem se refere a atividades físicas, principalmente atividades aeróbicas e a prática esportiva. Muitos estudos vão indicar que elas contribuem para a atenção sustentada e para a memória de trabalho, além de favorecer a interação social. As artes marciais e as práticas de contemplação mental atuam no desenvolvimento do autocontrole e da disciplina. A escola é uma outra área que contribui para o desenvolvimento das funções executivas. Nós podemos ter programas em relação a ferramentas da mente dentro dos currículos escolares ou como propostas curriculares complementares. Nos dois casos, é importante entender que o professor pode ser treinado para desenvolver as funções executivas das crianças. E muitos programas como esses contribuíram para o desenvolvimento da memória, do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva. Como exemplo de proposta curricular complementar, nós temos os programas de autorregulação da aprendizagem, como, por exemplo, Os Sarrilhos do Amarelo, do Pedro Rosário, que é um programa português que contribui para o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem, que envolve planejamento, execução e avaliação de estratégias metacognitivas para aprender. Um pouco dessas atividades nós também podemos adaptar e aplicar no contexto clínico. Eu trouxe aqui um exercício em relação à identificação de pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que dificultam as emoções e os comportamentos. Então, são pensamentos baseados nas distorções cognitivas. Muitos autores trazem listas em relação às distorções cognitivas, como, por exemplo, o Albert Ellis. E essa atividade publicada neste livro adapta essa linguagem para a linguagem da criança. Então, ao invés de identificar distorções de pensamento, o texto sugere a identificação de truques sujos. São aqueles pensamentos disfuncionais que vão atrapalhando o dia a dia da criança, como, por exemplo, distorções ligadas a tudo ou nada, rótulos que ela coloca para si mesma e também para os outros, generalização
em relação à percepção. E quando a gente favorece que a criança entenda, identifique esses pensamentos, a gente também vai tentar validá-los, buscar evidências de que eles são reais ou não. Bom, então neste vídeo nós falamos sobre algumas estratégias de avaliação e intervenção dentro desse contexto de identificação de transtornos ou dificuldades de aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.